Agora nós vamos dar início ao quarto e último procedimento experimental dessa nossa primeira prática de medida de tensões e correntes. Nós vamos montar agora um circuito chamado misto, porque ele combina uma associação em paralelo de resistências elétricas. Vocês podem ver que a nossa resistência 2 de 470 ohms e a nossa resistência 3 de 1000 ohms, elas estão conectadas em paralelo, bem à semelhança do circuito anterior. E eu vou pegar esses dois associados em paralelo e eu vou associá-los em série com a resistência 1 de 120 ohms. Por isso que essa configuração é dita mista, porque eu vou combinar uma associação em paralelo com uma associação em série do primeiro com os outros dois conectados em paralelo. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vou começar conectando essa extremidade da resistência 1 de 120 ohms e criando um nó aqui. Porque quando eu alimentar de corrente elétrica a resistência 1, a corrente elétrica vai passar pela resistência 1 e vai seguir para alimentar o resto do circuito, por esse cabo. Só que chegando aqui, ela precisa se subdividir para alimentar a resistência de 470 ohms e alimentar a resistência de 1000 ohms. Então aqui eu tenho novamente um nó. A corrente chega da resistência 1 para alimentar a resistência 2 e uma parcela vai alimentar a resistência 3. Nossa fonte continua configurada em 4 volts e nós vamos agora, do terminal positivo da fonte, energizar o circuito entregando corrente elétrica na resistência 1. A corrente passa pela resistência 1, é entregue nesse nó, há uma subdivisão. Uma porcentagem energiza 470, outra porcentagem energiza a resistência de 1000 ohms. Depois, essas duas correntes, a que vem por 470 e a que vem por 1000, elas são reunidas nesse ponto. E aqui eu preciso devolver essa corrente para a fonte para poder fechar o circuito. Então aqui eu tenho um outro nó. Então, nesse nó, a corrente se divide. Nesse nó, a corrente vai ser reunida, vindo do de 1000, vindo do de 470, e entregue novamente para a fonte. Então, aqui nós temos a nossa configuração mista. Duas resistências em paralelo, associadas em série com uma primeira resistência. Vamos primeiro fazer a medida da voltagem em cada um dos resistores. Lembrando, para poder fazer medida de voltagem, o voltímetro deve ser conectado em paralelo com cada um dos resistores. Cabo vermelho, polo positivo da ferramenta, cabo amarelo, polo negativo. Chave seletora até 20 volts, porque a fonte entrega até 4 volts. Então não vai passar de 4 volts. Voltagem contínua. Vamos fazer a medida na resistência 1, de 120. Então, ó, linha vermelha, corrente elétrica está sendo entregue, vindo do polo positivo. Então, positivo da ferramenta. Esse, portanto, é o polo negativo. Conecto lá, em paralelo. Então, dos 4 volts que a fonte de tensão entrega para o circuito, eu estou monitorando 1.15 aqui nessa primeira resistência. Está flutuando um pouco. Um problema recorrente no laboratório de eletricidade, um problema de OSMAR. OSMAR contato. Você precisa se certificar que esses cabos estão bem encaixados. Bom, 1.15 volts dos 4 que a fonte entrega para o circuito. Vou desconectar. Agora, o restante da voltagem a gente deve encontrar nessas duas resistências. Então, linha positiva, chega a corrente nesse terminal da resistência. Polo positivo da minha ferramenta. Linha negativa, devolve a corrente para o polo negativo da fonte de tensão. Polo negativo da minha ferramenta. Valeu.
Então nós vemos aqui uma voltagem de 2,9 volts na resistência de 470 ohms. Agora, analogamente, vamos medir a voltagem na resistência de 1000 ohms. Corrente é entregue por esse ponto, esse é o polo positivo. Corrente é devolvida para a fonte por essa linha, polo negativo. Então vejam que é a mesma voltagem, porque eles estão associados em paralelo. Diferente da voltagem que a gente mediu no primeiro resistor. Pergunta: qual é a relação entre a voltagem medida no primeiro resistor com a voltagem medida nos outros dois resistores e a voltagem fornecida pela fonte? Agora vamos realizar as medidas de corrente elétrica. Para realizar as medidas de corrente elétrica, nós primeiro vamos medir a corrente elétrica total que é entregue pela fonte de energia para o circuito. Essa corrente elétrica total, ela é entregue pelo fio que está conectado ao polo positivo da bateria. Esse cabo. Então a corrente energiza o circuito inteiro começando por esse ponto. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro pegar esse cabo e entregar para a ferramenta, para que a corrente elétrica passe primeiro pela ferramenta, para depois ser entregue para o circuito. Passando primeiro na ferramenta, a gente faz o registro da corrente total antes dela ser entregue ao circuito. Pergunta: em que posição a chave seletora deverá ser posicionada para que a gente faça a medida da corrente elétrica de maneira correta nesse circuito? Essa pergunta só pode ser respondida se você souber qual é a resistência equivalente total da associação mista. Uma vez que você conhece a voltagem da fonte de energia, se você souber qual é a resistência elétrica total equivalente, utilizando a lei de Ohm, você facilmente calcula a corrente elétrica máxima que a fonte de energia vai enviar para o circuito. Dito isso, qual deve ser a posição da chave seletora? A chave seletora deverá ser posicionada na opção para medir até 20 mA. Então, nesse momento eu vou pegar o cabo que entrega a corrente total para o circuito, entregar essa corrente primeiro para a ferramenta e fechar o circuito elétrico com a ferramenta, devolvendo essa corrente elétrica para o circuito. Então essa é a medida da corrente elétrica total entregue pela fonte de energia para o circuito inteiro. Agora vamos medir a corrente elétrica após a resistência de 120 ohms, a que vai ser entregada para os outros dois resistores associados em paralelo. Então vou desconectar minha ferramenta. Separei a ferramenta do circuito. Eu peguei a corrente elétrica antes de chegar em 120. Agora eu vou pegar a corrente elétrica que é entregue aqui. Contudo, nós vemos que aqui existe um nó. Corrente elétrica que passa por 120 nós acabamos de medir. É a mesma que chega por esse cabo. Só que chegando aqui ela é dividida. Uma parte energiza 470, outra parte energiza 1000 ohms. Se eu quero a corrente que passa apenas por 470, eu tenho que pegar o que sai do nó, porque é o que vai energizar 470. Vou pegar o que sai do nó, entregar para a ferramenta e reconstituir o circuito, pegando a corrente que sai da ferramenta e devolvendo para 470, mas sem desfazer o nó. Então essa é a corrente elétrica que passa por 470, daquele total que nós medimos antes, chegando em 120. Agora eu vou devolver o nó para 470 e vou monitorar a corrente que sai do nó e vai energizar 1000 ohms. Eu vou pegar esse cabo que entrega a corrente para 1000 ohms, levar essa corrente primeiro para o amperímetro. Do amperímetro, devolvo para a resistência de 1000 ohms. Eu poderia fazer equivalentemente essas mesmas medidas na linha amarela, na linha do terminal negativo da fonte.
e eu certamente encontraria os mesmos valores. E assim nós finalizamos o procedimento experimental da quarta e última parte desse primeiro experimento de medida de tensões e correntes num circuito de associação mista, 2 em paralelo em série com 120.000.